Reinaldo Azevedo também escreveu sobre isso. E a gente tem que tratar dessa questão com a maior seriedade. Reinaldo que vem batendo no Tarcísio há bastante tempo. Temos que dar o devido crédito para ele, porque o Reinaldo é quem está de olho. Tarcísio diz o certo sobre câmera, mas vive seu patético momento. Vamos ver juntos aqui. Chega a ser patético o governador Tarcísio de Freitas admitir o erro depois de se opor ao uso de câmeras corporais por PMs de São Paulo, opinou Reinaldo Azevedo no canal UOL nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, meus caros e minhas caras. Vamos lá, gente, vamos seguir para a gente poder ficar por dentro de tudo. Meus queridos e minhas queridas, a gente precisa da ajuda de vocês, meus bonitos e minhas bonitas. Meus lindinhos e minhas lindinhas, gente. Vamos fazer bem aqui o nosso trabalho para a gente não perder nenhuma informação, meus queridos e queridas. Deixa eu pegar aqui. Eu vou deixar separado também um vídeo do Reinaldão para a gente ver juntos. Hoje temos um aumento de número de mortes policiais, dobrou o número de vítimas da polícia, a insegurança pública toma as almas das pessoas e o senhor me vem com essa manifestação, que em si eu aplaudo, mas eu tenho que dizer que patético momento, não é, governador? O governador de São Paulo era contrário ao uso de câmeras corporais. Durante a campanha eleitoral de 2022, ele chegou a dizer que retiraria com certeza o equipamento do uniforme dos policiais. Depois recuou e foi pressionado pelo Supremo Tribunal Federal, que pediu explicações sobre o seu uso. Agora, após a escalada de violência cometida por agentes militares, o político diz que tinha uma visão equivocada e entende que as câmeras são instrumento de proteção da sociedade e do policial. Por que o senhor estava errado? Como o senhor conseguiu errar a respeito disso? Quantas vezes o mundo perguntou, o Brasil perguntou ao senhor, quem não quer câmera? Que policial honrado não quer câmera? Sabendo que a câmera protege também o policial, inclusive de ações judiciais. O senhor foi contra a câmera porque seu patrão político, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é contra a câmera. O senhor foi contra a câmera porque o senhor estava interessado em assolar, em instigar a cachorrada fascistoide da extrema-direita que não queria saber de direitos humanos coisa nenhuma. Porque aqui é o seguinte, bandido é bandido, do bom e do morto, diz Reinaldo Azevedo. No programa, Reinaldo também destacou as consequências da postura do governador. Não adianta ele vir agora, quer dizer, adianta sim, tomara que ele compre as câmeras. Tomara que ele compre as câmeras e que isso não seja papo furado. Mas quantas vezes, Tarcísio, o senhor não foi advertido a respeito disso? Então eu vou aplaudir a sua decisão correta, mas eu não vou deixar falar do seu passado e das suas escolhas. Sabe por quê? Porque o seu passado e as suas escolhas fizeram cadáveres. O seu passado e as suas escolhas deixaram pais sem filhos, deixaram famílias sem pai, deixaram mulheres sem maridos. Houve inocentes que morreram nessa aventura. A população sabe que está tendo que se proteger dos bandidos e dos maus policiais. São Paulo deve explicar o uso de câmeras para o Supremo Tribunal Federal. Em novembro, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, solicitou esclarecimento sobre o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar de São Paulo. Requerimento do ministro é no âmbito de uma ação protocolada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para reverter a decisão do TJ de São Paulo, que suspendeu o uso obrigatório de câmeras corporais em operações policiais do Estado. Barroso rejeitou o pedido da Defensoria, pois considerou que o governo paulista já havia assumido o compromisso de efetivar o uso de câmeras e que, portanto, não seria necessária a ordem judicial. As novas câmeras adquiridas pelo governo do estado não gravam ininterruptamente. O contrato com a antiga fornecedora de aparelhos se encerrou em julho e as câmeras novas da Motorola Solutions podem ser ligadas e desligadas pelos próprios policiais, o que não adianta para nada, né? Não adianta para nada. As câmeras tinham que ser 24 horas. A PM publicou uma portaria estabelecendo que os agentes devem ativar os dispositivos durante todas as ações, mas entidades especializadas criticaram a mudança. A PM deixa a cargo dos próprios policiais a escolha sobre o acionamento das câmeras, o que pode diminuir os efeitos positivos do programa, diz a nota, assinada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Instituto Sou da Paz e de outras entidades. Escalada da violência policial. Ô, gente, estou trazendo para vocês informações importantes. Estou botando minha cara aqui a bater.
A gente precisa de R$80 no Pix ou de superchats. Se você acredita no meu trabalho, se você acha importante criticar e, de fato, enquadrar esse derrite, manda uma contribuição. Lembrando, gente, 20 pilas, vocês ganham livros em PDF de presente. Ontem eu estava dando os livros de presente lá no meu e-mail. Ajudem. É importante que vocês financiem o nosso trabalho. Financiem o nosso trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. Escalada da violência policial, vamos entender aqui. 2 casos ganharam repercussão apenas nos últimos dias. No domingo, dia 1º, Gabriel Renan da Silva Soares, sobrinho do rapper Eduardo Tadeu, foi morto por um policial militar que estava de folga na frente do mercado Oxo, no Jardim Prudência, zona sul da capital paulista. No mesmo dia, outro agente foi gravado em vídeo arremessando um homem de uma ponte na abordagem de Diadema, na Grande São Paulo. Nesse caso, a vítima sobreviveu. A polícia matou 474 pessoas durante ações policiais no estado de São Paulo, entre janeiro e setembro deste ano, segundo dados contabilizados pela própria Secretaria de Segurança. A maioria dos alvos, 64%, é formada por pessoas negras, 255 pardos e 51 pretos, e ainda há 143 vítimas identificadas como brancas, enquanto outras 25 pessoas não tiveram cor de pele registrada. Levantamento feito pelo UOL ainda mostra que 99% das vítimas são homens, como o estudante Marco Aurélio Cardenas Acosta. A capital paulista lidera a lista de mortos com 122 casos, seguida de Santos com 36 e São Vicente com 29. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Vamos lá fechar ping em superchats. Reinaldão fez esse vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês também. Vamos ver juntos. Minhas caras, meus caros, não podendo o governador Tarcísio de Freitas demitir-se a si mesmo do governo de São Paulo, que ao menos demita Guilherme Derrite da Secretaria de Segurança Pública do Estado. É um absurdo, é um assinte esse sujeito continuar à frente desse órgão. Ele não tem competência técnica, não tem informação, não tem temperança, não tem perfil, não tem formação para ser um secretário de segurança. Para começo de conversa, ele não é respeitado nem pela tropa que conta, nem pelo comando, pelos comandantes da PM. Ele não tem o respeito da hierarquia da Polícia Militar. Não é? Está lá como uma figura que foi colocada de maneira artificial. Ele é um político, ele é um prosélito, ele é alguém que fez carreira na política usando como cartão de visita os seus 16 cadáveres. Ele mesmo disse num podcast uma vez que foi afastado da rota, ele disse, na boa, porque eu matei muito bandido. Como afirmar? Olha, me afastaram porque eu fazia meu trabalho direito. E o trabalho de um bom policial é matar pessoas. Esse espírito passou para a parte importante da tropa. Reina hoje, como sabem, coronéis responsáveis da corporação, a mais absoluta indisciplina e a certeza de que não vai acontecer nada com policiais que cometerem falhas graves. Policiais ouvidos em off por jornalistas estão dizendo, olha aqui, o afastamento que se fazia de 3 meses em casos suspeitos deixou de acontecer, não há transferência de batalhão, isso era rotina antes em casos assim, né? Há uma redução no rigor das apurações, muitas vezes a corregedoria nem sequer faz um acompanhamento detido no local em que os casos aconteceram. Em suma, há uma perda de controle da tropa. Não é? Sim, a gente tem aí um marco importante, que é a fala do próprio governador, que eu lembrei ontem, não é da coisa. Né? Naquele 8 de março, quando ele disse
não estou nem aí, diante de evidências de que a polícia estava cometendo excessos na operação na Baixada Santista. Né? E disse... Ó, a nossa querida Deise Cação falou aqui uma coisa importante. Se não punirem o Derrite, porque esse é o problema, gente. Apareceu um imbecil aí no chat agora há pouco, que tá fazendo campanha pelo Derrite. Esse é o problema. Tem gente comemorando o cadáver. Tem gente comemorando morte. Aí o pessoal vira e fala: Pedro, você tá passando pano pra criminalidade. Eu nunca passei pano pra crime nenhum. Crime nenhum. Inclusive, peço punição dura para essa cambada militar que queria matar o Lula. Eu nunca passei pano para crime. Não dá para policial jogar a cara de ponte. Não dá. O Derrite precisa ser punido e tornado inelegível. Senão ele vai ser governador. Aconteceu com o Bozo, que não saiu preso quando dedicou o voto ao Ustra, no impedimento da Dilma. Virou presidente da República. Exatamente isso, Deise. E pinga superchat, pinga pix, porque a gente toma uma postura corajosa quando a gente diz claramente isso, gente. Vamos voltar a ouvir o Reinaldo Azevedo. Mas, gente, vamos contribuir, que o canal precisa da ajuda de vocês. Estamos ampliando as nossas programações, mas para fazer isso de uma maneira correta, a gente precisa do apoio de vocês. Vamos lá, turma. E se pode denunciar para a ONU, para o raio que o parta, não estou nem aí. Quando o Tarcísio disse aquilo, ele estava, digamos, liberando as forças para fazerem, né? Não as da legalidade, aquilo que eles dessem na telha. Né? E os casos foram se multiplicando, até se tornarem quase cotidianos. E olha um risco que a gente corre, nós estamos falando da maior força policial do país. A rigor, é a segunda força militar do Brasil, só perde para o Exército. Né? Sim, a grande maioria é formada por pessoas de bem. Eu lembrei isso ontem. Mas se são, sei lá, na rua mesmo, 90 mil homens, se 1% cometer falhas, nós estamos falando de 900 pessoas, de 900 casos. Se for 0,5%, são 450. Quando se tem um secretário de segurança que passa um sinal de tolerância com a violência, isso pode assumir proporções dramáticas. Né? Aliás, ele próprio disse, né, nenhum policial que sai de casa para defender a sociedade será injustiçado. Confrontos sempre serão apurados, mas ninguém será afastado no caso de abordagem da rota que evitou um assalto no semáforo. Até que se prove o contrário, a ação ocorreu dentro da lei. Isso numa polícia que, por determinação do secretário, do governador, está aí fazendo um uso esporádico e irregular das câmeras corporais, por exemplo. Esperar o quê dessa polícia? Que jogue as pessoas de cima da ponte. Não é isso? É isso que o Lucão tá falando aqui, ó. Ninguém defende bandido. O que se defende é que pessoas sejam tratadas. Na verdade é o seguinte, queridos. Vou falar uma coisa polêmica aqui, tá? Ou é direito humano para todo mundo, ou não tem direito humano, tá? Ou é isso aí que vai acontecer. Os direitos humanos são para todos os humanos, inclusive para o bandido. Inclusive para o bandido. E a correta punição do bandido não é a morte. A morte só cria um clima de ódio, porque o cara pode ter assassinado outra pessoa, mas ele continua tendo mãe, continua tendo pai, continua tendo os seus parentes. Não se trata de humanizar o desumano. Porque o crime continua sendo uma coisa execrável. Senão não era crime. Agora é o seguinte, ou é direito humano para todo mundo, ou é cadeias com um mínimo de estrutura e não privatizadas, viu, governo Lula? A crítica não é só ao Tarcísio. Só que o Tarcísio, se a gente deixar essa erva daninha crescer, ele vai nos destruir. Ele vai nos destruir. A gente precisa entrar nessa discussão da segurança pública e derrubar esse cara. Eu não tô aqui para ficar brincando, não. Esse cara é pior que o Bolsonaro, queridos. O fato dele amarrar os cadarços não torna ele nada moderado. Isso. É essa a polícia que o Tarcísio queria?
né? Para mostrar que ele realmente não condescende com o crime? É isso? Minhas caras, meus caros. É isso aí, gente. Reinaldo Azevedo aqui conosco. Agora fiquei confuso, para bolsonarista que recebe Bolsa Família não é vagabundo, então como é que tem um que cortaram dele no chat? Pois é, meus caros, minhas caras. Vamos lá, meus caros. Impeachment de Tarcísio urgente, derrite cai junto. Boa, Kátia. Concordo com você, minha querida. E, gente, faltam muitos superchats. Vamos contribuir, vamos chamar os amigos aqui para a gente poder seguir. Pra gente seguir, meus queridos e queridas. Faltam 80 pilas de Pix ou de Superchats. Ajudem. Fiquei 2 minutos rindo pela primeira vez que eu li por isso. Sim. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.